tarde, pessoal. A gente está aqui em mais um Exame Talks, com 4 convidados, o Rui Kameyama, que é o CEO da BR Malls, o Alberto Serrentino, que é o fundador da Varese Retail, o Pierre Bernstein, que é o CEO do Outback da Rede Abbraccio, e o Hector Nunes, CEO da ReHap. A gente vai conversar agora sobre o mercado de varejo e as mudanças todas que os negócios vão sofrer depois da pandemia da Covid-19. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem. Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Então, boa tarde, Grazi. Boa tarde. Eu acho que para a gente começar a falar um pouquinho, seria interessante, a gente tem um mês aí de portas fechadas com essa situação, todo mundo em casa, com maior ou menor mobilidade, mas a gente está com os negócios fechados, né? Então, a parte física. Queria ver o que vocês podem comentar sobre o que vocês aprenderam nesse um mês do negócio de vocês. Acho que o Rui poderia comentar um pouquinho, porque ali a situação é de fechamento completo, né, Rui? Pois é, obrigado, Grazi. Boa tarde a todos, Alberto, Hector, Pierre, prazer estar com todo mundo. Então, acho que a gente está vivendo uma situação realmente sem precedentes, né? Acho que foi um choque que pegou todo mundo de surpresa. BR Malls tem 31 shoppings espalhados por todas as regiões do Brasil. Até semana passada, todos estavam sem funcionar e nos últimos dias a gente voltou numa abertura parcial em Caxias do Sul e hoje uma abertura parcial em horário reduzido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas são muito recentes. Na prática, a gente ficou um mês realmente com todas as operações fechadas, né? E acho que foram muitos aprendizados, né? Mas acho que talvez se eu tivesse que destacar dois, a importância de um plano de reação rápido. Eu acho que os empresários brasileiros, de uma forma geral, já tinham enfrentado muitas crises, o que dá para a gente um aprendizado, a importância da reação rápida, cuidando de pessoas, cuidando do negócio, cuidando do caixa, mas a velocidade de reação tem uma importância muito rápida nesses momentos. E o segundo aprendizado também é a importância da gente continuar próximo dos clientes para achar soluções, né? Em tempos de crise, sem dúvida, vão vir inúmeros desafios, mas a gente vai aprender e vai achar soluções juntos. Eu acho que o tema dessa live é super pertinente porque é isso, como é que a gente juntos, a gente olha para frente e acha caminhos para a gente desenvolver novos modelos conjuntamente. Eu imagino. O que vocês estão sentindo também, os demais? Quem quiser falar um pouquinho sobre como é que está essa experiência, o que vocês perceberam. Vai lá, Pierre. Vamos lá, Grazi. Concordo com tudo que o Rui e a gente tem trabalhado muito próximo com o BR Malls para encontrar soluções. Obviamente, foi um fechamento muito rápido dos salões dos restaurantes e, ao mesmo tempo, uma mudança rápida de foco na operação do delivery, né, que acelerou muito o nosso processo de Go Digital. Quando eu falo Go Digital, não é simplesmente a introdução de ferramentas de tecnologia, mas é como que a gente pensa digitalmente, como a gente age de maneira mais ágil, mais rápida e toma decisões. Só para te dar um exemplo, a gente tinha um plano de rollout do delivery que ia até o fim do ano, então ia demorar mais 10 meses. A gente fez o plano desses 10 meses em 10 dias. Então foi fabuloso, a equipe trabalhou junto, que a gente sentiu que a gente implodiu os silos da companhia, né? Aquela coisa da hierarquia, da burocracia da companhia, ela desaparece, as paredes caem, as distâncias entre os níveis da corporação diminuem muito e a comunicação se estreita de uma maneira fantástica. Eu tenho tido a oportunidade de falar com os nossos sócios com uma frequência altíssima, entregar as mensagens, escutar os feedbacks sem nenhum filtro. E isso tem dado uma agilidade para colher os inputs do campo, porque a verdade acontece no campo, de uma maneira maravilhosa. E a outra coisa, a gente está reaprendendo a se conectar com o consumidor, né? Sem a loja física, é um novo momento de conexão, e a gente também começou a entender muito mais como fazer o marketing.
ao invés de olhar as métricas clássicas do varejo, agora a gente está olhando o click-through, Google Analytics. São outras métricas que a gente está reaprendendo, um shift enorme de mídia de massa para uma mídia bastante centrada e localizada, mas, sobretudo, o que eu aprendi, que digitalizar não é se afastar, e sim se aproximar mais das nossas pessoas, dos nossos consumidores e dos nossos parceiros, da cadeia como um todo. Aí eu, Pode falar. se puder, concordando muito com o Rui e com o Pierre, de fato, no nosso caso, 284 lojas fechadas para o Brasil inteiro. E eu acho que um dos grandes aprendizados é como os líderes da companhia, e os nossos em particular, se juntaram para enfrentar e confrontar uma situação, como o Rui falou, sem precedentes, né? E como é que a gente muda nosso mindset de um dia para o outro, né? A gente já estava no caminho da transformação digital ao longo do ano passado, e muito parecido com o Pierre falou, a gente conseguiu fazer a transformação digital em 5 ou 6 dias. Pegamos 20 e poucas lojas em menos de uma semana e convertemos elas em dark stores para fazer delivery destas lojas através do e-commerce, enviando nossas lojas, usando nossos parceiros como Delivery Center para nos apoiar. A gente, de fato, criando plataformas novas e modelos novos através do WhatsApp. Mas entramos na crise com 3 objetivos muito claros. Primeiro como que a gente vai cuidar da nossa gente, nossas pessoas. Uhum. Segundo, como é que, apesar de não ser um produto essencial, como é que a gente se insere na vida das famílias que têm filhos em casa agora, que precisa ser entretidos, né? Precisa ajudar as famílias nesse momento de home office e de crianças em casa. E a gente queria estar inserido na vida dos nossos clientes no dia a dia nesse momento. E, obviamente, o terceiro, que é importante quando você tem um impacto dramático de fechamento de lojas que nós tivemos, é cuidar da saúde financeira da companhia, né? Então, esse tem tido 3 pontos importantes e uma disciplina importante que instalamos na companhia, mas, de fato, no final, é um negócio de gente, né? E as pessoas, de fato, fizeram uma grande diferença na companhia. Não somente os líderes, mas os colaboradores da companhia, participando passo a passo de tudo que nós estávamos fazendo, e a gente comunicando constantemente com eles. Grazi, se eu puder adicionar, acrescentar aí nos comentários, o que nós claramente, né, é possível ver, as empresas há 3, 4 semanas atrás estavam atordoadas, né, porque nunca houve uma interrupção repentina de todas as operações dessa maneira, nessa magnitude, com essa violência e com uma incerteza brutal em relação à extensão disso. Então, no primeiro momento, as empresas tiveram, né, 2 grandes preocupações. Uma é a sobrevivência e a segurança financeira que permita absorver um golpe como esses. E o segundo é como é que mantém a operação e a empresa funcionando num ambiente no qual as pessoas não podem se encontrar, que é algo inédito. Então, de fato, esses relatos que o Will, Pierre e o Hector deram foi a tônica em todas as empresas, ou seja, um pragmatismo, um senso de urgência, uma capacidade de agregar pessoas e mover processos e sistemas com uma velocidade sem precedentes, redefiniram a maneira das empresas se organizarem, funcionarem, tomarem decisões e executarem os seus processos numa lógica completamente diferente. Depois, claramente, você tem uma segmentação setorial, porque o Rui, o Pierre e o Hector estão em 3 negócios muito afetados, porque tiveram as operações, todas elas fechadas, né, as operações físicas. Alguns outros segmentos de varejo tiveram operações parcialmente fechadas e alguns continuaram funcionando. Mas depois começou já uma segunda agenda, e muito rapidamente, assim que estabilizou a questão operacional e financeira, que foi começar a olhar como é que nós vamos proteger as pessoas, como é que nós vamos proteger os stakeholders, como é que nós vamos garantir a integridade operacional do nosso negócio, porque virá a fase 2. Então não adianta a gente sobreviver na fase 1 aguda de interrupção total e destruir os processos operacionais, as pontes e as relações que as empresas têm para o momento que precisarão de tudo isso para voltar a funcionar. Então, agora a energia das empresas está muito em construir os planos de saída, porque ainda não se tem clareza de
em que tempo, em que magnitude, com que abrangência geográfica isso vai acontecer, mas isso vai acontecer. Então, as empresas estão começando a projetar de que maneira os protocolos operacionais e de segurança mudam para operar num ambiente de restrições e com uma lógica diferente da que nós tínhamos, ao mesmo tempo que se projetam os possíveis cenários de vendas, em que patamar de vendas as empresas voltam. Porque, obviamente, dependendo do patamar onde ela volta, isso tem implicações operacionais e profundamente do ponto de vista econômico-financeiro. As empresas precisam também ter cenários de liquidez para poder administrar o seu negócio com uma demanda que será certamente inferior. E, claramente, houve a terceira agenda, que foi uma brutal aceleração na digitalização dos negócios, na busca de alternativas de geração de receita com lojas fechadas, no crescimento, em muitos casos, exponencial do e-commerce e de todas as alternativas de venda por canais digitais, que cresceram 3 dígitos para muitas empresas, e a mudança cultural que os 3 relataram aí. De fato, muita gente fala hoje, né, fizemos 5 anos em 5 dias. Em 5 dias, Uma coisa interessante que eu queria voltar no Hector, perguntar como é que eles fizeram, pelo que eu entendi, que uma coisa é você ter um planejamento de digital, e aí você tem o seu centro de distribuição, você tem a sua central que atende o seu digital, e outra coisa, de repente, você ter que mobilizar, vocês, pelo que eu entendi, Hector, fizeram uma mobilização do estoque das lojas, é isso? Para usar eles Como é que vocês fizeram isso? Você pode contar um pouquinho? Na verdade, à medida que a gente estava implementando todo o nosso processo de omnicanalidade, que inclui não somente a retira em loja, mas também, para o nosso caso, enviar de nossas lojas, a gente já tínhamos iniciado o ano passado sempre fazendo esses movimentos através dos próprios inventários nossos, né, de loja. Então, quando esta crise apareceu e vimos uma oportunidade depois da semana de fechamentos, que para nós culminou no dia 22 de março, a gente começou a virar lojas em lojas que nós chamamos de dark stores, e usando o inventário de cada loja como um mini CD, começamos a enviar não somente do nosso centro de distribuição para os nossos clientes que utilizam o e-commerce, mas também através das nossas lojas para agilizar o processo. Adicionalmente, vendo que temos esse ativo físico e os inventários em loja, iniciamos rapidamente, através de um processo muito rudimentário do nosso dia a dia, que é o WhatsApp. Utilizar nosso CRM e criar plataformas usando o WhatsApp for Business, e começar a enviar mensagem para os nossos clientes, dizendo, olha, eu sei que as lojas estão fechadas, mas podemos entregar para vocês em várias cidades. Na primeira 5 dias, fizemos em mais de 20 cidades do Brasil e conseguimos entregar, obviamente, usando todos os cuidados da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, etc. A gente começou a entregar entre 3 a 4 horas. Hoje é um negócio que já está funcionando há 3, 4 semanas. E, então, quer dizer para você que dia a dia ele cresce e dia a dia a capilaridade dela cresce. Já estamos em mais 59 cidades, em 59 lojas, operando não somente o que nós chamamos de Ship from Store, que é oriundo da origem de uma venda do online, mas também através desta questão da plataforma do WhatsApp que a gente fez. Então, em termos práticos, convertemos nossas lojas em mini CDs. Entendi. Ótimo, ótimo. E, Pierre, deu para fazer isso? Uma curiosidade, com a parte de alimentação, como é que faz isso quando você tem um outro tipo de estoque, que ele não pode ficar lá parado na loja, né? Como é que você faz isso com alimento? Como é que você centraliza a parte de entregas e funcionamento? Vamos lá, Grazi, a pergunta é ótima. A gente já vem nesse processo para resolver essa equação há mais de 2 anos, quando a gente entrou no negócio do Delivery Center e também começou a operar com iFood, para entender quais são os capabilities e também entender como o consumidor enxergava o delivery. Num primeiro momento, a gente entende que o delivery não concorre com o restaurante físico, são ocasiões muito diferentes. Na verdade, o delivery ele concorre com aquele momento, a ocasião que a pessoa pensa, eu vou cozinhar ou eu vou estar pedindo. E aí se abre para a gente um mercado enorme, e o nosso concorrente deixa de ser os outros restaurantes e passa a ser o supermercado.
Em cima disso, a gente veio construindo a plataforma e de como que a gente faz esse negócio crescer e seja uma nova fonte de receita adicional. Então, o que a gente fez? A principal preocupação, que no fim do dia, a gente vende experiência, a gente não vende só a comida. Então, como que eu levo o momento Outback para casa de cada um dos nossos clientes? Então, a primeira ação que a gente fez, que é muito simples, a gente manda uma cartinha para o consumidor. Primeiro, o maior símbolo nosso é o nosso pão australiano. Então, a gente manda, né, como a gente faz nos restaurantes, é uma gratuidade, é algo que a gente sempre oferece, é um símbolo nosso de generosidade, o nosso pãozinho com a nossa manteiga. Além disso, a cartinha é escrito, olha, se você quiser ter um momento Outback em casa, entra na playlist no Spotify, seleciona a nossa playlist Outback, e aí você vai ter exatamente o som que você teria. Se você puder, abaixe um pouquinho a luz da sua casa. E além disso, coloca o seu pãozinho no forno para você ter a experiência perfeita. Maravilha. E fora, é super bacana, a gente recebeu várias feedbacks de consumidor adorando a ação, e a gente é muito conhecido pelo nosso aniversário, né? A gente canta mais de 60 mil parabéns todos os meses nos nossos mais de 110 restaurantes. E como que a gente faz isso? E muito cliente entrando em contato com a gente pedindo para comemorar o aniversário. Então, na medida do possível, e uma coisa das nossas pessoas, né, dos Outbackers e dos Amites que a gente tem muito orgulho, eles trabalhando, gravam um vídeo, mandam para casa do cliente cantando parabéns, e a gente tem feito várias ações que estão no Instagram em relação, de fato, a nossa experiência levada para casa. Então, o principal ponto, Graziela, é como levar o momento Outback, o momento Abbraccio para casa, já que o delivery foi bastante bem equalizado. Uma coisa que eu fico imaginando aqui, Rui, que eu queria te ouvir um pouco, é que assim, e que o Pierre trouxe um pouco disso da relação de se o que você entrega compete com a sua loja física, se ele é complementar, como é que a gente faz essa estratégia? No caso do shopping, Rui, que é um ambiente que as pessoas frequentam fisicamente, como é que você acha que vai ficar o futuro, vai ser o resultado? Como é que a gente sai da quarentena na experiência das pessoas? A relação com o digital e a relação com o físico, e como é que o shopping vê o papel dele na estratégia do varejo físico daqui para frente? Legal, Grazi. Acho que a pergunta é super pertinente porque a gente vem discutindo muito, né? Depois que passar esse período, o que vai ser o novo normal? Como é que os hábitos dos consumidores vão mudar, né? E a interação com o varejo, a interação com os shoppings. E a gente tem algumas hipóteses. Uma é uma certeza, né? Que o ser humano é um ser social e sempre vai querer ter a experiência física de se encontrar, e os shoppings no Brasil têm um papel muito importante de conforto, segurança, variedade, é um lugar de socialização, restaurantes, entretenimento, segurança para a família, e com cuidado redobrado com higiene, esse fator permanece. Não obstante, a gente acredita também que, por tudo que foi falado aqui da transformação do consumidor, existe uma oportunidade do modelo de negócios evoluir. E o shopping, como tradicionalmente era visto, como um caixote de 4 paredes, quando a gente pensa nas oportunidades que o consumidor está demandando agora, porque acho que no final não é sobre se o consumidor é digital ou se o consumidor é físico, né? O que o consumidor quer é que a gente resolva o problema dele. E o que é o problema dele? Ele quer ser atendido de uma forma imediata. Antes ele queria ser atendido na loja física, agora ele quer ser atendido mais em casa, uma combinação dos dois no futuro. Então, o que a gente vem desenvolvendo é manter um ótimo mix, um ótimo lado físico dos shoppings, mas desenvolver esse outro lado de canais complementares. Então, assim como o Hector deu um depoimento super bacana de como é que foi a transformação das lojas físicas em dark stores, em mini CDs, a tese que a gente acredita, que acho que foi música o que o Hector falou, a tese que a gente acredita é que o e-commerce no Brasil vai evoluir através dos shoppings. O e-commerce do Brasil vai evoluir através das lojas físicas como mini hubs de distribuição. Então, a gente chama isso de uma tese de Mall as a Hub, que, dada a localização dos shoppings, que é super central nas cidades, a capacidade logística que a gente está montando através de dezenas de entregadores, de uma frota de entregadores,
E conectando os lojistas com marketplaces, a gente consegue capturar a demanda digital, ou seja, lojistas como a ReHap serem capazes de vender no e-commerce deles, no WhatsApp, Mercado Livre, B2W, Magalu, Rappi, N outros canais, muitos desenvolvidos pela própria ReHap e outros desenvolvidos pela gente em parceria com as Delivery Center, que é uma startup co-investida por algumas redes de shopping, redes de varejo, inclusive o Outback aqui do Pierre, mas como é que a gente faz duas grandes missões. Uma é conectar esses lojistas a vários marketplaces, que a gente brinca que é one stop to sell. O lojista com a conexão vai para vários marketplaces para capturar a demanda, e ao mesmo tempo a gente entrega o produto numa logística last mile. Então, se a gente consegue pegar a demanda digital para criar novos canais de vendas e entregar na casa do consumidor, como o Hector falou, em 2 ou 3 horas, não são 2 ou 3 dias, 2 ou 3 horas, a gente abriu um novo universo de trabalho, novas oportunidades, e no final a gente vai atender o que o consumidor espera, que é uma experiência, como o Pierre estava descrevendo, é um conforto, é um serviço rápido na casa dele. Rui, vocês tinham iniciado já tem um braço de negócio, não sei como dizer, eu lembro que tinha uma iniciativa da BR Malls nesse sentido, né, de transformar os shoppings em hubs. Vocês viram isso acelerar? Quer dizer, como é que a crise funcionou nessa atividade? Eu acho que isso aqui, como foi dito pelo Alberto, pelo Hector, né, realmente a transformação digital aconteceu muito rápido nessas últimas semanas, né? Então, a história da Delivery Center é uma história que começou mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, quando a gente, acreditando nessa tese que o e-commerce no Brasil, dado os desafios continentais de logística e o tempo de entrega, o e-commerce no Brasil precisa se desenvolver através de varejo físico. É o case da Magalu, é o case que o Hector está contando aqui, o Pierre, e é o case que a gente acredita para os shoppings, né? Então, a gente investiu há 3 anos atrás numa startup chamada Delivery Center, que tinha, copiando o modelo chinês, que o Alberto conhece bem, depois ele pode falar um pouquinho, mas copiando o modelo chinês de O2O, online to offline. Como é que você captura a demanda online e monetiza isso através da sua operação offline. Então, a gente investiu 3 anos atrás. Na sequência, a gente teve o privilégio de ter outros parceiros, como é o caso do Grupo Outback, o Grupo Trigo, o Galor na física, né, a CEO da Renner, e mais recentemente a Multiplan e a Cirela. Então, o que foi feito? Foi um grande consórcio entre tecnologia, operadores de varejo e redes de shopping center, né, um negócio inédito de juntar todo mundo. Mas para quê? Para viabilizar um novo modelo de negócios, para você aproveitar a sua operação física, conectar com o digital e fazer entrega no mesmo dia. Entendi. Alberto, você pode falar um pouquinho sobre essa experiência internacional nesse sentido? Como é que está isso em outros países? Então, o varejo ele está sendo transformado, né, independentemente do que nós estamos vivenciando agora, com a crise do Covid-19, mas o processo de transformação do varejo ele vem acontecendo e vem se acelerando, e um aspecto fundamental de tudo isso é que a transformação digital dos negócios, ou a transformação do varejo, ela não é uma agenda de e-commerce, ela também não é uma agenda de tecnologia, no fundo é uma profunda mudança cultural e organizacional na maneira como as empresas veem clientes, se relacionam com clientes e usam tecnologia e canais de uma maneira diferente para servir melhor os clientes. Então, o que eles todos estão relatando, né, e o Pierre, o Rui e o Hector trouxeram como exemplos práticos do que eles já estão fazendo nos negócios deles, é que essa crise que nós estamos vivendo agora provocou uma aceleração brutal nessa mudança cultural, nessa maneira das empresas organizarem processos e se organizarem de maneira estrutural para serem mais ágeis, mais rápidos, mais colaborativos, com dados compartilhados, derrubarem os silos, né? Quando o Pierre falou, né, nós derrubamos os silos em poucos dias. Isso foi a necessidade pelas pessoas terem que tomar decisões muito rápidas em ambiente de alta incerteza, colaborativo, sem se encontrarem, né? Então, mas no fundo o que está acontecendo é um processo muito maior, e o que o Rui estava se referindo aqui, parte da mudança estrutural pela qual o varejo vem passando
é o surgimento das chamadas plataformas de negócios que evoluem eventualmente para ecossistemas. Então, empresas deixam de serem negócios de varejo ou focadas num setor, numa atividade, numa competência fundamental que originou quase todas elas, passam crescentemente a olhar para clientes e dados como seu principal ativo estratégico, e a partir disso começam a diversificar os seus negócios para terem marketplaces. Com eles você começa a trazer terceiros trabalhando junto com você no mesmo ambiente. Então é o caso, você está vendo agora o movimento do Magazine Luiza, não só fazendo crescer o marketplace com sellers vendendo para a sua base de clientes, mas trazendo também pessoas que possam ativar, empresas que possam ativar os sellers. Então, criando um ambiente de colaboração onde terceiros trabalham para o seu negócio. E embarcado em tudo isso entram serviços de tecnologia, serviços de logística, serviços de dados e de ativação de clientes, serviços de marketing, serviços de mídia, meios de pagamento, crédito, serviços financeiros. Então, o negócio passa a gravitar muito mais em torno de clientes e necessidades de clientes do que numa competência, num produto ou num tipo de operação de loja ou de shopping center. Então, claramente, o que nós estamos vivendo hoje vai acelerar esse processo. Nós estamos vendo os marketplaces crescendo, nós estamos vendo as empresas se abrindo muito mais para colaborações com marketplaces e acelerando seus próprios desenvolvimentos de marketplaces, entendendo formas de operar em múltiplos ambientes, no qual o que importa, de fato, é você entender e encontrar o cliente, entender jornada de compras, missões de compras, e ter sua marca próxima dele com qualquer alternativa que seja para servir aquela missão de compra. Um pouco como o Hector e o Pierre estavam falando, né? Nós tivemos que descobrir, pela força da necessidade do momento, formas de atender demandas que existiam e que nós não podíamos atender da maneira convencional que dominava o nosso negócio, que era o cliente vir até a nossa loja. Então, nós tínhamos que encontrar formas de chegar até ele com múltiplas alternativas de atendimento a essa demanda, sabendo captar o cliente e sabendo entregar de formas o mais flexíveis possíveis. Então, é essa mudança que o varejo já estava vivenciando e que, com o que nós estamos passando, né, nessa crise da Covid-19, está se acelerando brutalmente. O que virá depois? Não sabemos. Nós vamos voltar a operar lojas, shoppings e a ter clientes circulando em degraus e certamente numa transição lenta e gradual, mas teremos tido uma mudança estrutural importante, que é a aceleração de todas essas mudanças. Sobre isso, Alberto, eu queria fazer uma pergunta para todos, vocês fiquem à vontade aí para decidir quem é que vai primeiro nesse tema, até antecipando um pouquinho, a próxima capa da Exame, que circula a partir de quinta-feira, é sobre a grande guerra no e-commerce, né? Porque nesse período a competição ela se estabeleceu aí na plataforma digital muito fortemente. Então, o que dessa competição para vocês vai ficar? O ambiente vai ficar mais competitivo para sempre, menos? Quem vão ser o que vai ser papel de cada player dentro dessa nova realidade quando a gente voltar para a vida nova, normal, mas ainda com digital forte, né? Eu acho que o que aconteceu de uma forma brusca, vamos dizer, na marra, vai continuar. Eu acho que os clientes e as pessoas estão mais digitais do que nunca e por necessidade. De muitas pesquisas, e a nossa empresa não é muito diferente, de 30%, 40%, 50% de clientes novos entrando pela primeira vez para fazer uma compra digital. Então, eu acho que essa questão digital é perene, ela vai continuar acelerando. Eu acho que muitas das coisas que foram feitas, e particularmente a nossa empresa, foi feito muito rapidamente. Agora precisamos voltar e melhorar os processos, melhorar as infraestruturas para dar escalabilidade nas questões digitais. Mas se você vê nossa companhia, já tínhamos nosso próprio site, a gente já estava como seller em outros marketplaces. Este ano a gente lançou o marketplace nosso, que é o marketplace para crianças de 0 a 12 anos de idade, que é a nossa plataforma que a iHappy construi de ser o varejista para famílias que têm crianças de 0 a 12 anos de idade. Essa questão vai continuar crescendo, inclusive em outras plataformas. O Pierre estava falando que ele faz muitos aniversários no Outback. Imagina aniversário na nossa empresa para crianças, a importância dela. A gente lançou
agora uma plataforma que se chama Happy Festas, que você consegue planejar virtualmente sua festa, inclusive comprar e ser entregue para as crianças em casa, e neste ambiente. Então, eu acho que estas coisas que aconteceram vão continuar acelerando, aprimorando, sendo mais profundo, mais integrados, inclusive com os seus próprios concorrentes. Nós temos concorrentes nossos no nosso marketplace, como nós somos concorrentes onde nós somos sellers em marketplaces. Então, Grazi, o que eu acho que vai acontecer, para tentar um pouco responder a sua pergunta, nós teremos um ambiente, isso óbvio que não vai acontecer na saída agora da Covid, isso é um processo que vai levar um tempo, mas o varejo transformado vai significar que você tem grandes ecossistemas diversificados, capazes de navegar em múltiplas categorias de produtos e segmentos de clientes, com um ambiente muito diversificado, com muita escala e muita tecnologia proprietária, dominando uma parcela crescente do varejo e do e-commerce, do varejo físico e do e-commerce. Isso já aconteceu na China. Na China, os principais ecossistemas, os 2 maiores ecossistemas atrelados a marketplaces já controlam perto de 80% de todo o e-commerce do país e uma parcela considerável do varejo físico também, por meios diretos ou indiretos. A Amazon hoje centraliza e canaliza por volta de 55%, perto de 60% do e-commerce norte-americano passa pela plataforma dela. Né? Ela já é o 3º maior operador de mídia digital nos Estados Unidos, depois de Google e Facebook. Então, nós teremos um domínio crescente das grandes plataformas diversificadas. Haverão plataformas e ecossistemas de nichos segmentados e especializados, como o que o Hector está descrevendo, né, gravitando em torno de uma determinada comunidade mais restrita, focada e com muita experiência, serviço e especialização. E as empresas que não tiverem musculatura e capacidade de escalar uma dominância ou de setor ou de mercado a ponto de se tornarem um ecossistema, uma plataforma, terão que aprender a conviver com eles. E vão aprender a conviver com eles em múltiplos ambientes, como acontece hoje na China. Então, se você pegar hoje na China as grandes marcas de varejo em todos os segmentos, das grandes marcas globais de luxo até as grandes marcas líderes em suas categorias, não conseguem penetrar e escalar no mercado chinês se não estiverem dentro dos ambientes dos grandes ecossistemas, do Alibaba, da Tencent, da JD e dos outros que existem por lá. Então, isso vai acontecer e isso também traz uma perspectiva do que o Hector estava citando. Ou seja, as empresas terão que aprender a conviver e colaborar em ambiente no qual fazem isso com seus concorrentes, com terceiros, com empresas de tecnologia. O seu ambiente de stakeholders se amplia muito e as empresas param de querer dominar e controlar o seu negócio, o seu cliente, e passam a entender que é mais importante ter curva de aprendizado e alcance. Entendi. Eu adicionaria aqui, Grazi, concordo com o que o Alberto e o Hector comentaram, e eu adicionaria o seguinte: acho que como tudo é driveado pelo consumidor, e o consumidor, nesses últimos anos, está passando por uma transição de ter expectativas cada vez mais imediatas, de receber o produto na hora, ou resolver o carro ou do táxi em 5 minutos. Eu acho que esse período que a gente está vivendo agora vai deixar o consumidor também bastante impaciente. E eu acho que o modelo tradicional de e-commerce vai passar por um desafio logístico. Eu acho que o que a gente está vendo aqui é um novo modelo de ecossistema que é complementar a isso. O modelo tradicional de e-commerce, de um CD, um centro de distribuição centralizado em São Paulo, para a partir dali mandar para o Brasil todo, é um modelo lento, tradicionalmente no Brasil de D+4, e com alto custo de servir, de frete aéreo e depois um last mile muito caro. Eu acho que o consumidor não tem mais essa paciência, ele quer resolver na hora. Eu acho que o e-commerce vai começar a mudar agora para esse modelo do ship from store, de usar o varejo físico, as operações que existem já espalhadas ao longo do Brasil, para cobrir essa entrega. Então, que a gente brinca aqui, a evolução de D+4 com alto custo de servir, passar a ser same day e com baixo custo de servir, aproveitando as lojas físicas. E eu acho que aí é o papel que a gente consegue se ajudar, porque a gente tem um varejo super bem estruturado no Brasil, as principais marcas dão uma cobertura territorial incrível já, e a gente, como shopping, tem a escala para montar logística para fazer entrega com baixo custo de servir no mesmo dia e pegar os pequenos lojistas, os pequenos franqueados ou as marcas independentes que não têm um e-commerce próprio, e a gente faz a conexão deles, pega ele
educa, cria as conexões, ajuda eles a se capacitarem, ajuda a subir estoque e catálogo, e a partir daí ele consegue estar presente em marketplaces diferentes. Então, eu acho que sim, a guerra de e-commerce vai se intensificar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo vai se preocupar mais com logística, todo mundo vai se preocupar mais em atender o consumidor rapidamente. Então, acho que novos modelos vão emergir também dessa discussão. E diria mais, se puder, não é um ou outro, não é e-commerce ou loja. É a junção dos dois ativos, a junção de todos os ativos do ecossistema. Porque a loja vai passar por uma transformação também. O papel da loja vai ser um pouco diferente. Não só vai ser um lugar onde você vai comprar, mas vai ser um lugar onde você tem uma grande experiência. Ele vai ser um mini CD, ele vai ter vários papéis lá dentro. E isso só fortalece o e-commerce também. E tudo passa, Grazi, pelo entendimento de que, no fundo, a questão central é como capturar, manter, ativar, entender melhor e servir clientes. Então, os clientes vão... um pouco do que o Pierre estava falando, né? Óbvio, agora ele está com a operação fechada, mas os clientes vão na operação do Outback para celebrar e para fazer festa de aniversário. E, eventualmente, num momento de compra ou de consumo, eles querem o delivery em casa com uma outra alternativa. O shopping center, ele vai continuar sendo um destino, e não importa como as pessoas vão usá-lo, mas elas vão usá-lo, vão ativá-lo. Ele é conveniência, ele é serviço, ele é solução, ele é próximo das pessoas, ele é segurança. Então, se as empresas se desprenderem da realidade dos canais e de ficar olhando loja, site, marketplace, entender o seguinte: como é que eu entendo, capturo e sirvo melhor clientes e uso a melhor arquitetura de negócio possível para resolver problemas de clientes, estar mais próximo desses clientes e manter e intensificar relacionamento com esses clientes. Essa é a grande agenda, esse é o grande desafio. E nesse momento no qual muitas empresas estão sendo obrigadas a manter relacionamento com clientes, servir clientes e se relacionar com eles, sem ter as lojas podendo operar ou sem ter os shoppings podendo operar, estão descobrindo formas novas de fazer isso com seus ativos. No momento que você voltar a ter as lojas, os restaurantes e os shoppings funcionando plenamente, você vai simplesmente aperfeiçoar a forma de servir melhor clientes usando todos os seus ativos. Grazi, só para construir em cima, e não vou repetir, o outro elo que a gente está trabalhando é a inovação aberta. Então, a gente entende também que o consumidor vai fazer parte do nosso processo de pesquisa e desenvolvimento. A gente já fez um hackathon em conjunto com a Arista e em conjunto também com a Anima, onde a gente desenvolveu novos produtos baseados no pão australiano do Outback, e agora a gente participa do Sankathon, que é um hackathon da USP de São Carlos, focado em inovação para o setor, para descobrir novos meios de como a gente vai se conectar com o consumidor, achar soluções para o mercado, e a gente vai estar com concorrentes, como todo mundo falou, na mesma mesa, julgando projetos. Então agora é um grande ambiente colaborativo que se criou. Eu vejo o consumidor no centro. Obviamente, no nosso caso, o shopping center é super importante, a gente vem trabalhando em conjunto, e a nossa cadeia toda de suprimentos, eu tenho o hábito agora de conversar 1-2 vezes por semana com os nossos fornecedores para falar de inovação, algo que a gente nunca fez antes, e a gente consegue, com isso, ter papéis distintos no processo de criação de valor da cadeia como um todo. Eu queria aqui agora trazer uma pergunta de uma participante, agradecer os participantes, oferecer para eles se inscreverem nos canais também, lembrar que a gente está ao vivo nos canais da Exame, no YouTube, no LinkedIn, e trazer uma pergunta para o Rui da Grazielli, que ela pergunta aqui, tem a ver com essa transformação do shopping em hub. Ela está perguntando assim: se o novo normal vai ser o shopping funcionar como hub, como é que fica a relação de aluguéis dos lojistas com o shopping? Então, tá bom. Entendi a pergunta. Se o modelo evoluir, para além da gente ter a venda física, também ter essas vendas complementares, como é que vão ser tratados esses novos formatos de venda, né? Isso é uma ótima pergunta. E o que... Oi, Grazi. Desculpa falar no meio, mas ela está perguntando aqui se o aluguel vai cair com isso. Não, então, acho que é prematuro falar o que vai acontecer com o aluguel, né? O que a gente vê é que o modelo tem que evoluir, né? A gente vê como o tradicional de shopping a gente fornecia metro quadrado
e alugava esses metros quadrados. Esse é o modelo tradicional. Depois virou um aluguel percentual, que era um percentual do faturamento de vendas, né? Então, o modelo vem evoluindo com o tempo. O que a gente está vendo que devem ser as próximas fases? O que foi falado de omnicanalidade, de você vende na internet e pega na loja, né, o click and collect, ou você vende na internet e o produto sai da loja para ser entregue, o ship from store, ou você vende na internet e o carro passa lá drive-thru, que a gente implementou aqui na Páscoa e está fazendo rollout full agora para o Dia das Mães também, né? Então, esses novos formatos vão aparecendo e está tendo uma discussão muito interessante agora, como é que é uma forma justa de se apropriar isso, né? Porque os varejistas, de uma forma, falam, olha, o tráfego fui eu que gerei, né, no click and collect, mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece que a infraestrutura que está sendo usada é a infraestrutura do shopping, seja para o delivery, seja para o drive-thru. Então, acho que a gente está exatamente no meio dessas discussões, testando modelos, com várias redes a gente está testando formatos diferentes, mas a gente está tendo um progresso muito importante, né? Isso não foi impedimento, por exemplo, para a gente fazer uma parceria aqui com a ReHap para fazer as dark stores e tá operando já isso junto com eles através da Delivery Center, e nem com o PR para a gente fazer modelos também junto com o Outback. Então, está sendo um processo de aprendizado conjunto. Acho que uma sensibilidade de todo mundo aqui tem que ser fair para todos, e eu acho que o futuro dos aluguéis vai depender disso. A gente está menos preocupado em exatamente como é que vai ser a cobrança, a gente está mais preocupado dos shoppings continuarem a ser relevantes no longo prazo. E a nossa visão é que, se a gente atender bem o consumidor e atender bem o lojista, trazer soluções, a gente vai conseguir manter essa relevância e, portanto, o nosso modelo de monetização. E até pegando um gancho... Foi Grazi. Não, conclui, por favor. Então, mas eu acho que a gente, assim, é importante também dizer o seguinte, o setor de shoppings e a BR Malls, somos muito sensíveis ao momento também que o varejo está vivendo. Então, a gente sabe que foi um choque sem precedentes, que está machucando muito o varejo, e a gente quer muito ajudar no que a gente puder, principalmente o pequeno empreendedor, o pequeno e médio empresário. O Brasil é feito de milhares de pessoas desse formato, né? Sejam através de lojas próprias, sociedades ou franqueados. E uma política que a gente está adotando agora para esses meses de crise é o seguinte: a gente vai ajudar o varejo tanto na venda quanto em custo. Então, nós vamos ajudar o lojista a vender mais e nós vamos ajudá-los em custo. Em termos de custo, a gente tomou a decisão de não cobrar aluguéis mínimos, não cobraremos aluguéis referente ao período que as lojas estiverem fechadas. Isso aí, Pierre, Hector, acho que é a primeira vez que vocês estão ouvindo, isso acho que é uma boa notícia que vocês vão gostar. Já notei. Pode anotar, não cobraremos. O que a gente acha que isso é um fôlego super importante, a gente está preservando o longo prazo de todos os nossos parceiros, cuidando dos empregos que estão no nosso ecossistema. Ao mesmo tempo, a gente está pedindo aos nossos parceiros, aos nossos lojistas, que eles entrem na plataforma da Delivery Center, porque isso, na retomada, vai ser muito importante para oferecer serviços logísticos, para oferecer diversos marketplaces. No final, a gente quer que eles vendam mais. Então, no momento de crise, aluguel zero, não vamos cobrar. Ao mesmo tempo, entrem na Delivery Center, que na retomada vamos trabalhar juntos para fazer novos canais de vendas e trabalhar a logística disso aí. Então, isso é só um exemplo, né, de que acho que essa questão de aluguéis é uma questão que muitas vezes gera um antagonismo, mas se a gente pensa criativamente e acha novas soluções, a gente acha as condições de contorno para criar valor juntos. Essa questão do aluguel está aparecendo, né? Deixa eu só entender um pouquinho, Rui. Então, você não tinha comunicado isso ainda como política, né? Não, a resposta é não, estamos comunicando aqui pela primeira vez. Interessante. E Rui, então explica um pouquinho melhor, vai ser isso durante todo o período de fechamento? Como é que você vai contar isso? De que dia a que dia? Então, a gente vai fazer referente ao período que os lojistas ficaram impedidos de operar em função das determinações governamentais. Então, a gente vai fazer provavelmente um prorata disso, né? Em casos que houve uma abertura parcial, a gente vai achar uma solução também para refletir uma abertura parcial que seja fair para os lojistas, e aplicar isso na cobrança do mês seguinte. Então, a gente espera que o lojista esteja adimplente com condomínio, que isso é uma obrigação já pactuada entre todo mundo, mas o aluguel mínimo referente às semanas, os dias que eles não estiverem operando, não será cobrado. E eu acho que isso vai ser importante para dar um fôlego,
mostra um sinal nosso de comprometimento com o negócio dos nossos parceiros, com os varejistas, e, ao mesmo tempo, a gente está pedindo para que eles entrem numa plataforma que vai alavancar a venda deles nessa retomada, que são esses novos canais que foi amplamente discutido aqui. Desculpa concentrar no Rui, pessoal, mas eu tenho mais uma pergunta com o Rui para ele, dado que ele trouxe essa novidade, que a gente já estava vendo notícias de aumento de litígio na relação de lojista com shoppings. Isso, de alguma forma, vai te facilitar também administrar e gerir esse dia a dia? Você estava sentindo que podia partir para uma relação mais litigiosa, né? Mais de briga com a tua ponta aí, que é o lojista? Olha, a gente não estava muito preocupado com isso, né? Eu acho que a relação entre shoppings e varejistas já é uma relação super consolidada, já foram passadas inúmeras crises e 95% ou mais desses casos sempre foram resolvidos amigavelmente, com uma justiça bastante, com uma clareza de contratos, um respeito aos contratos muito grande. Tendo dito isso, a gente acha que, se a gente consegue já pacificar isso, tirar isso da frente, é foco que se libera das empresas de shopping e é foco que se libera do varejista para gastar tempo com o que importa. E o que importa é como é que vai ser a retomada, como é que a gente faz vocês venderem mais, como é que a gente cria novas soluções. E se o problema é um fôlego de curto prazo, a gente vai ajudar com o fôlego de curto prazo. Para quê? Para liberar foco, liberar capital, a gente olhar para frente, construir novos canais de vendas, né? E acho que existe um princípio que todo o setor privado, acho que já é bastante consolidado, todo mundo quer respeito a contratos no Brasil, né? Eu acho que esse modelo de tudo para o litígio, invocar força maior, é um risco de efeito dominó muito ruim para a economia como um todo. Então, acho que todos os empresários estão evitando ao máximo judicializar, mas quando, além de não judicializar, a gente consegue se ajudar, eu acho que a solução é muito mais forte. Eu vou... Antes de voltar para as perguntas dos participantes, eu vou aqui para uma questão que já apareceu, assim, mais de um, então não vou citar um específico, que vários já trouxeram, que é, nessa retomada, como é que vocês, com cada negócio, acho que o Alberto pode falar um pouco se tem algum planejamento mais setorial também, coletivo, nesse sentido, de alguma solução que pode ser aplicada, e aí cada um fala um pouquinho para a gente... ser breve também, cada um fala um pouquinho do seu caso particular, que é ajudar na sensação de confiança do consumidor quando a gente vier para essa retomada, porque essa é uma grande questão, que é como é que vai estar a confiança das pessoas para elas voltarem para as ruas, para ambientes coletivos, como restaurantes, loja de criança, a gente sabe como é que é, né, Hector? É aquela coisa cheia, criança correndo, criança se esbarrando, e a gente vem desse momento em que está todo mundo querendo aí um espaço, né, distância 1,5 m, 4 metros, tem que ficar longe. Então, como é que vocês estão pensando e se vocês acham que vocês vão ter que desenvolver alguma coisa específica para ajudar nessa confiança dos consumidores? Então, Graziela, tem dois aspectos aí, né? Um é o que já está sendo feito e claramente você tem um pedaço relevante do varejo em funcionamento, né? Todo o varejo de supermercados está funcionando e teve que se adaptar sem parar, né? Então não teve essa parada técnica de fechamento de lojas, tiveram que fazer isso rodando. Farmácias, idem, as lojas de pet, idem, as lojas de material de construção não estão completamente todas abertas, mas já tem uma grande parte delas abertas, e tiveram que criar novos protocolos de segurança para clientes e colaboradores, né? Você tem as duas coisas, você tem que zelar, em primeiro lugar, pelos colaboradores, e depois pelos clientes. A segurança do colaborador é um elemento fundamental para dar segurança para o cliente também. A gente pode se espelhar também um pouco do que está acontecendo na Ásia, porque a verdade é que o mundo inteiro está se preparando para essa fase 2 de reabertura e flexibilização gradual das operações econômicas e de comércio e de convivência social. Mas na China, por exemplo, que já passou por esse ciclo, as lojas reabriram, os shoppings reabriram, as pessoas estão voltando a circular, com uma série de medidas preventivas individuais, como o uso de máscara para todo mundo que sai em ambiente público, no acesso aos espaços públicos, como shoppings ou grandes lojas, ou em restaurantes também, a medição de temperatura. A China tem um app que foi criado pelo Alipay,
e agora se tornou praticamente um sistema de escoragem individual, de grau de risco das pessoas em relação à exposição ao vírus, o que se tornou um critério excludente para acesso ou não de pessoas a shopping centers, restaurantes e lojas. As pessoas estão, obviamente, socializando menos, os restaurantes estão permitindo, em alguns casos, um cliente por mesa, em alguns casos, 2 clientes por mesa, o que limita muito ainda o acesso, o uso. Vida noturna praticamente ainda fechada, então bares e casas noturnas ainda não voltaram a funcionar, grandes aglomerações ainda não voltaram a acontecer, e você começa a ter protocolos no varejo que são os mesmos que hoje as lojas em funcionamento no Brasil usam. Você começa a limitar o número de clientes por metro quadrado de superfície de loja, faz controle de acesso, cria todos os EPIs e protocolos de segurança para os colaboradores, em alguns casos para os clientes, como álcool gel, higienização das áreas que os clientes têm contato físico, barreiras físicas entre clientes e colaboradores da loja. E isso está acontecendo também nos CDs e nas áreas de manipulação. Então, por exemplo, o Pierre certamente não tem os restaurantes abertos, mas tem as cozinhas funcionando e ele tem interação com os serviços de delivery que também tem que entregar para os clientes e já deve ter uma série de processos revistos para aumentar a segurança. Da mesma maneira que o Hector, ao transformar lojas em dark stores, ele tem funcionários funcionando e manipulando produtos em loja, tem os CDs que estão funcionando para fazer entregas online. Então, não é que a atividade das empresas parou. E as empresas estão aprendendo a lidar com isso. A grande questão é que essa curva de aprendizado já deveria nos permitir começar a pensar, de fato, numa flexibilização das operações comerciais, dos shopping centers, porque nós estamos aprendendo a conviver com o vírus, limitando o risco. Vai ser inevitável que nós tenhamos que ter um período de convivência com o vírus, tentando minimizar risco e exposição das pessoas. Entendi. No nosso caso, um pouco falando do Roberto, que ele falou, obviamente, você falou a palavra certa, que é confiança. A gente precisa assegurar um ambiente seguro para as pessoas que vão para o shopping. No nosso caso, nós somos mais de 95% das nossas lojas estão em shoppings. Então, junto com os shoppings, nós precisamos fazer esse ambiente seguro para as pessoas. Então, todos os nossos colaboradores terão EPIs quando a gente abre loja. Vamos começar abrindo lojas à medida que as flexibilizações acontecem. Temos um protocolo bastante extenso. Uma coisa muito legal que aconteceu nesta crise é que muitos varejistas estão falando mais ainda um com o outro, compartilhando as melhores práticas, compartilhando o próprio protocolo. A gente aprendeu muito com o Grupo Pão de Açúcar, como Alberto falou, que está operando lojas. Compartilhou inteiramente o protocolo deles. Eu acho que esse ambiente, esse círculo virtuoso que está sendo feito de cooperar com todo mundo e compartilhar as melhores práticas, de fato, vai ajudar a dar essa confiança nos consumidores que podem ir, se esses shoppings, essas lojas estão abertas, porque estamos cumprindo com as normas sanitárias e mais tomamos todos os cuidados para assegurar um ambiente seguro, para ter uma experiência agradável de volta ao varejo. Grazi, a gente, além dos aspectos de segurança, não só alimentar, e como o Alberto bem falou, a gente já vem tomando sempre tomou, né? A gente é reconhecido pela nossa qualidade e segurança alimentar. Obviamente, a gente adotou medidas adicionais nesses aspectos de higienização, controle para o momento do delivery, então tem bastante aprendizado nesse exato momento. E além disso, a gente tem 3 grandes grupos trabalhando hoje dentro da companhia. Um que é o grupo que faz a gestão da crise mesmo. O segundo, que é muito baseado na nossa experiência da greve de caminhoneiros. Durante a greve de caminhoneiros, a gente descobriu que é muito mais difícil você voltar do que você apagar a operação. Então, tem uma complexidade na cadeia logística enorme que a gente está resolvendo para garantir que o produto chegue no prazo e da maneira mais segura possível, porque a camada adicional que surgiu nesse momento foi a complexidade de como você elimina os vetores de transmissão do vírus. E o outro grupo é um grupo de disrupção. Como que eu faço coisas novas e diferentes com os aprendizados que eu estou tendo e com essa nova janela que o mercado abriu.
Um dos exemplos é como eu uso a digitalização dentro do restaurante para eliminar alguns vetores de contaminação, e um deles pode ser o cardápio. Então, a gente criou um dispositivo muito simples, um QR Code que vai estar nas mesas, a pessoa com o device dela vai apontar e o cardápio vai aparecer no próprio device, evitando, assim, a manipulação. Então, esse é um exemplo, mas o que eu quero, e eu tenho certeza que todo mundo aqui está trabalhando, é garantir a segurança, porque a gente tem 2 vírus que estão hoje no mercado. O primeiro é o Covid-19 e o segundo é o vírus do medo. E o vírus do medo a gente vai combater com medidas bastante, né, diligentes, rigorosas, para garantir a segurança das nossas pessoas, em primeiro lugar, dos nossos consumidores e da comunidade como um todo. Entendi. Muito bom, gente. A gente estão todos aí ansiosamente aguardando a retomada, né? E é importante, acho que agora é todo mundo planejar para que isso seja executado, e os governos também, de uma forma cautelosa, né? E cuidadosa, porque cria e gera essa confiança tão importante quanto a retomada, é que as pessoas, não adianta abrir se as pessoas não se sentirem à vontade para voltar a frequentar e circular, né, gente? Eu queria agradecer a participação de todo mundo, do Pierre, do Rui, do Alberto, do Hector, o tempo de vocês, agradecer os participantes que assistiram e participaram com a gente, convidar todos para se inscreverem no canal e também para acompanhar as nossas lives. A gente tem amanhã de manhã... Ixi, gente, sumiu, peraí. O que a gente tem amanhã de manhã? A gente tem tanta coisa que a gente tem... No site da Exame tem a grade completa das nossas próximas lives, e aí convidar todos para participar, tá bom? Eu agradeço, gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.